Bom dia! No dia de hoje quero lhes falar sobre alcançado pela graça a Deus Lodebar. Em 2 Samuel capítulo 9, lemos: Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jontas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra, e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele diz: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jontas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Amigos, quero lhes contar a história de Mefibosete em duas partes. Nessa primeira parte, veremos, na experiência de vida desse homem, as benevolências de Davi, o rei para com um desconhecido. O homem Mefibosete era alguém que nada fizera para merecer tão grande favor. Nessa história, identificamos aspectos da graça que gostaria de compartilhar com você. Primeiro aspecto, a graça é necessária. Mefibosete nasceu príncipe. Aos 5 anos de idade, ao fugir de um atentado que o deixou órfão, sofre uma queda e perda, além de seus pais, a capacidade de andar. Daí passa a morar em favor em Lodebar. Lodebar significa em hebraico terra do esquecimento. Era uma região muito pobre, na maioria mendigos. Nesse lugar vivia um neto do antigo rei Saul, certamente amargurado por suas perdas. Segundo aspecto, a graça não tem custo, mas tem preço. Para Mefibosete, foi uma mudança radical em sua vida, de mendigo a proprietário dos espólios de um rei, e ainda sentar-se na mesa do rei Davi. A graça não somente socorreu aquele homem pobre, dando-lhe patrimônio, ainda lhe acrescentou honra e prestígio. A graça que Mefibosete alcança, não houve custos para ele. Nada ele fez para merecer, mas teve preço, o preço de uma aliança, de uma amizade incondicional de seu pai Jontas com Davi, quando Davi ainda era o grande desafeto de seu avô Saul, e dele vivia fugitivo. Naquele tempo, Davi e Jontas fizeram uma aliança de proteção recíproca, entre ele e Jontas, entre a casa de Davi e a casa de Jontas. A relação de Davi com a casa de Saul e Jonatas nos ensina que os créditos da graça, a gratidão pelos benefícios recebidos dos amigos, deve ser maior do que as frustrações pelas falhas, omissões e agravos recebidos destes mesmos amigos ou de desafetos. Terceiro aspecto, a graça supera as expectativas. Provavelmente, nem nos melhores sonhos Mefibosete considerou a possibilidade de uma mudança tão radical em sua vida. Seu avô fora inimigo implacável do rei. Seus parentes mais próximos ou morreram no campo de batalha ou foram mortos como retaliações aos muitos crimes de Saul. O fato de estar vivo já lhe era um grande lucro. Por esses motivos, a surpresa ante a decisão de Davi. É assim que a graça funciona. Recebemos algo que não merecemos, mas alguém pagou o preço. Foi exatamente isso que Jesus fez quando morreu em uma cruz. Pagou a sentença de morte que nos estava lavrada, para que pudéssemos ter o direito de perdoar. Quarto aspecto. A resposta de Mefibosete à oferta da graça foi apropriada. Mefibosete, com profunda humildade, se prostra diante do rei Davi em reconhecimento da sua falta de direitos. Por outro lado, Davi não tem olhos ou lembrança para aquele período triste da sua vida. Davi olha para o amigo terno Jontas e se lembra do seu compromisso. Amigo, quando Deus olha para mim ou para você, pecadores arrependidos, da mesma forma que Davi, Ele não vê as nossas ofensas, nossos pecados. Deus vê o sacrifício do seu Filho e nos diz: filhos, vocês não precisam pagar nenhum preço pela graça, porque por ela
Um preço grandioso já foi pago pelo vosso irmão primogênito, o Cristo. Entre, coma pão na minha mesa, sai de Lodebar, dê adeus a Lodebar. Você foi alcançado pela graça. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.